Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos algumas considerações sobre esse conflito no Oriente Médio, precisamente ali no território israelense. É uma luta que já se arrasta há anos entre Israel e alguns grupos terroristas, como Hamas, Hezbollah, Jihad e outros que tem por aí. São grupos terroristas, extremistas, que têm no seu bojo a sua intenção é destruir o Estado de Israel, é excluir Israel do mapa do Oriente Médio. Isso é um ódio que Satanás colocou no coração dessas facções criminosas. O mais interessante, que eu fico indignado, eu gostaria que você me perdoasse essa palavra indignado, mas ontem eu estava ouvindo alguns comentários da mídia. Eu não vou nem comentar aqui, porque a mídia sempre foi tendenciosa em relação a Israel. Se bem que nesse momento, devido ao ataque bárbaro do grupo Hamas, eles têm comentado que Israel tem direito em se defender, em defender o seu território. Mas eu estava ouvindo alguns pastores também que defendem a teologia da substituição, de que a igreja substituiu Israel, e que Israel agora não é uma nação que pertence a Deus, que Israel é uma república de banana, que a escolha de Israel ficou lá atrás. Israel hoje não significa mais nada como nação, que Israel hoje é uma nação como as demais nações. E isso vindo de alguns pastores, inclusive pastores renomados, que se diz conhecedor da Bíblia, a gente fica estarrecido. Será que esses pastores não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia? Eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar, antes de lermos aqui a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai Santo, no nome de Jesus, nesse momento de tanta dificuldade para o teu povo Israel, o povo que de antemão o Senhor escolheu, o Senhor que fez promessa, Senhor, a Abraão, Isaque e Jacó. E as tuas promessas não falham. Lá no livro de Josué, a tua palavra diz que nenhuma das boas promessas que o Senhor fez relacionada ao seu povo falharam. E eu sei que as tuas promessas, elas ainda estão vivas, e elas não vão falhar em relação a Israel. Eu sei, Senhor, que nas nossas orações não vai mudar o curso da história, não vai mudar as profecias relacionadas a Israel, porque a tua palavra vai se cumprir. E nós sabemos que coisas piores ainda virão. Isso é só o começo de um cenário que está se desenhando para que o anticristo emerja, para que o anticristo surja. Senhor, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar o seu povo. Meu Deus, que haja paz sobre Jerusalém.
porque nós sabemos que existe um trono de Davi em Jerusalém, um trono prometido a Yeshua, um trono prometido ao teu Filho Jesus Cristo, e é Ele que vai reinar nesse trono no milênio e depois em toda a eternidade. Pai, fica conosco, abençoe a minha vida, abençoe a vida daqueles que estão do outro lado me ouvindo agora. Derrama da tua graça sobre a nossa vida, que nós possamos termos o nosso coração, a nossa mente voltado para Israel, Senhor. Voltado para Israel. A tua palavra diz que aqueles que oram por Jerusalém, no Salmo 122, versículo 6, é porque ama Jerusalém. Senhor, nós amamos Jerusalém, nós amamos Israel, porque Israel está no coração do Senhor. Israel foi uma escolha soberana do Senhor no passado. Pai, fica conosco, que o Senhor possa nos abençoar no nome de Jesus. Mas como eu estava dizendo, desses pastores que se diz conhecedores da palavra de Deus, e na realidade desconhecem a palavra de Deus. Será que eles não conhecem Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11? Romanos 9 fala de Israel do passado. Romanos 10 fala de Israel do presente. E Romanos 11 fala de Israel do futuro. Eu não tenho tempo aqui, nesse exato momento, de discorrer, de discorrer sobre Romanos 9, sobre Romanos 10 e sobre Romanos 11. Mas eu gostaria de deixar um texto aqui da palavra de Deus, que está em Romanos 11, porque o apóstolo Paulo, ele começa dizendo sobre o futuro de Israel. E ele começa dizendo assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Qual povo que é o povo de Deus? É a igreja. A igreja foi incorporada a Israel. A igreja é os ramos. A árvore verdadeira é Israel. Então diz aqui: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então o apóstolo Paulo também é judeu. Ele é judeu. Ele é descendente de judeu, e ele está dizendo aqui: porventura, você que defende a teologia da substituição, você que defende a teologia da substituição, você conhece esse texto aqui? Você conhece? Você já leu? O apóstolo Paulo dizendo que Deus não rejeitou o seu povo? Você tem conhecimento de que Deus não rejeitou o seu povo? Diz aqui: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala de Deus contra Israel, dizendo... Meus irmãos, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não escolheu Israel porque Israel é melhor do que os demais povos, porque Israel era mais grande do que as outras nações. Não, pelo contrário. Era o menor, era um casal só. Deus não tomou gosto em Israel porque eles eram maiores ou porque eles eram melhores do que ninguém, mas foi porque foi uma escolha soberana de Deus. Israel tem defeito como nós temos. Deus não escolheu porque eu sou melhor do que ninguém. Deus não escolheu você porque você é melhor do que ninguém. Deus escolheu porque Ele é soberano. E isso aconteceu com o povo de Israel também.
Eles têm defeito como nós temos. Talvez eles tenham defeitos graves que nós não temos, mas eles podem ter virtudes que nós também não temos. Nós estamos no mesmo barco e Deus nunca rejeitou o seu povo Israel. Nesse exato momento de dificuldade, quando Israel está passando por dificuldade, quando Israel está envolvido numa guerra, onde Israel teve o seu território invadido, onde famílias foram tiradas de casa, marido separado da esposa, esposa separada do seu marido, separado dos seus filhos, os seus filhos colocados numa jaula como se fosse cachorro. Será que essas imagens, pastores que defendem a teologia da substituição, será que essa imagem não sensibiliza vocês? Será que vocês não podem recorrer à palavra de Deus e voltar o seu coração para Israel e orar por Israel, como a Bíblia diz? Eu quero continuar aqui. Então, diz aqui: Deus não rejeitou o seu povo que de antemão conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz que Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? O que Deus disse para Elias? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o seu joelho a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Que tempo? É nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que restou um resto de Israel que alcançou a graça como nós alcançamos a graça um dia. Esse povo que já pagou um preço alto por ser povo de Deus. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, que só Hitler matou quase 6 milhões de judeus. E ficou um resto, restou um pouco ainda. E esse pouco que restou, eles também alcançaram a graça como nós alcançamos. E é o que está dizendo a palavra de Deus nesse tempo. Qual tempo? É esse tempo que estamos vivendo, é o nosso tempo que nós estamos vivendo. Deus nunca rejeitou o seu povo e jamais vai rejeitar. Mas a Bíblia diz: mas é por graça e já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Eles também vão chegar pela graça, assim como no passado, Deus reservou 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, do povo de Israel. Neste tempo também, Deus tem reservado, Deus tem preservado essa nação, para que eles também sejam abençoados por Deus e experimente a graça de Deus, como nós experimentamos um dia. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. Então, o que Israel buscava, Israel não alcançou. Eles tropeçaram nos seus próprios caminhos, na lei, no seu orgulho, porque eles foram escolhidos para ser o porta-voz de Deus, para serem os representantes de Deus perante as nações. Israel tem sobre eles o sacerdócio real de Deus.
que momentaneamente foi transferido para a igreja, mas momentaneamente. Porque Jesus disse, no livro de Mateus, Jesus disse para os judeus: o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza os seus respectivos frutos. Israel não produziu os frutos esperados por Deus. Eles não produziram. Então, o que Deus fez? Deus transferiu para a igreja temporariamente. Quando no livro de Pedro diz: vocês que não eram povo, agora são povo. Vocês agora são sacerdote real de Deus. Mas a igreja, queridos, a igreja tem prazo de validade. A igreja começa no Pentecostes e ela termina no arrebatamento. E depois que a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a tratar com Israel novamente. Deus vai voltar a tratar com Israel novamente. E aí a Bíblia diz que todo Israel será salvo. É o que a Bíblia diz. Então diz aqui, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvido para não ouvirem, até o dia de hoje. Então foi Deus que deu um espírito de profundo sono, eles estão dormindo até o dia de hoje. E por que Deus fez isso? Deus fez isso para dar uma oportunidade para os gentios, para a igreja, para mim e para você. Então, o que está acontecendo com Israel hoje? Se Israel está dormindo, se Israel está com os olhos fechados, em relação a aceitar o Messias, a aceitar Jesus, porque Jesus veio para eles e eles não o receberam, isso é temporário. Isso não é para sempre. A Bíblia diz que eles estão com os ouvidos tampados até o dia de hoje. A Bíblia é atual, queridos. A Bíblia é atual, a Bíblia é viva. Até eles estão com os olhos tampados. Tudo o que está acontecendo com Israel é porque os olhos deles estão tampados, o ouvido deles estão tapados em relação a ouvir a palavra. Mas os olhos de vocês também, que defendem a teologia da substituição, estão vedados, estão fechados. Os ouvidos de vocês também, que defendem a teologia da substituição, estão fechados. Vocês não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês não têm um coração sensível e acessível à voz do Espírito Santo de Deus. Vocês não têm. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Qual a retribuição? Porque eles não aceitaram Jesus. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Ora, Jesus falava por parábola com o povo judeu, para que eles não entendessem, para que eles não ouvissem, porque eles estavam com o coração fechado em relação a Jesus. Eles diziam até que Jesus era um embusteiro, era um enganador. Eles fecharam o coração para o Messias. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. Então a palavra diz que eles não caíram para sempre. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Pela queda de Israel veio a minha salvação, veio a sua salvação, veio a nossa oportunidade. Na profecia das 70 semanas de Daniel 9, Deus parou o cronômetro, o relógio. Israel é o relógio, meus queridos. É o relógio. E Deus parou o cronômetro. Deus cegou os olhos deles. Deus tapou o ouvido deles para que, pela incredulidade deles,
viesse a nossa salvação, viesse a salvação dos gentios da igreja. Porque muita gente pensa que quando Deus escolheu Israel, houve uma exclusão em relação às outras nações. Pelo contrário, eu vejo mais inclusão do que exclusão. Porque Deus falou que em Abraão seria bendita todas as nações. E agora nós encontramos essa bênção aqui. A Bíblia fala que eles não caíram para sempre, mas pela sua queda veio a nossa oportunidade. E isso também foi para incitar eles a uma emulação, a um ciúme. Hoje, eles estão com os olhos fechados, com o ouvido tapado, mas eles têm ciúme em relação à igreja. Chega lá e fala para eles, como igreja, você é povo de Deus, e eles vão ficar com ciúme, eles vão falar, não, nós é que somos povo de Deus, nós somos detentores das promessas. De Romanos 9, capítulo 4 e 5, né? Eles são realmente povo verdadeiro de Deus. E na sua queda é a riqueza do mundo, e na sua diminuição a riqueza do gentil, quanto mais na sua plenitude. Meus irmãos, a Bíblia fala que na queda deles veio a riqueza do mundo, quanto mais na sua, como diz a Bíblia aqui, na sua diminuição e dos gentios, quanto mais na sua plenitude, quanto mais na sua plenitude, quanto mais, o que é plenitude? É a hora que chegar o tempo pleno da restauração espiritual de Israel, porque a restauração nacional, ela já aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Ezequiel 36:16, a Bíblia fala, Israel já foi restaurado nacionalmente, só falta ser restaurado espiritualmente, e aí virá a plenitude de Israel, né? Hoje eles estão diminuídos, né? Eles estão diminuídos lá, reduzidos, numa pequena nação, mas a sua plenitude, quanto mais a sua plenitude, será bênção para o mundo. Porque convosco falo, gentios, está falando comigo, está falando com você, está falando com os gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, gloriarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar algum deles. Então, o apóstolo Paulo quer incitar o ciúme, né? Para ver se algum deles aceitam Jesus como Salvador pessoal. E tem mais uma coisa, meus irmãos, não é todo Israel que rejeitou Jesus, não. Você está redondamente enganado. A igreja, ela começa judaica, ela começa com os judeus. E hoje nós temos aí os judeus messiânicos, que aceitam Yeshua, que estão pregando Yeshua, que estão pregando a segunda volta de Jesus. Então não é todo Israel que rejeitou Jesus, não. Tem muitos israelitas hoje que já estão na eleição da graça. Já aceitaram a graça, já aceitaram Jesus. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão vida eterna dentre os mortos. Então, porque a Bíblia diz aqui, porque se a sua rejeição temporária, não é eterna, não. Porque se a sua rejeição é reconciliação com o mundo, qual será a sua admissão? Senão vida eterna dentre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa é santa. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Os ramos somos nós, mas a primícia é eles. E se algum dos ramos forem quebrados, e se tu, sendo jambuzeiro, né, fosse enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories. Olha, vocês que são da teologia da substituição, vocês estão se gloriando, dizendo que a igreja substituiu Israel.
Vocês estão se gloriando, isso é pecado. A Bíblia diz assim, não te glories contra os ramos. E se contra eles te glorias, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti. Então, você, defendendo a teologia da substituição, vocês não estão sustentando a raiz, vocês não estão sustentando Israel, mas é a raiz, é Israel que a Bíblia diz que está nos sustentando, porque nós, como igreja, a gente foi enxertado em Israel, tá? A gente foi enxertado em Israel. Mas dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeça, mas tema. Então tema, não fica soberbo não. Dizendo que nós substituímos Israel, nós devemos temer, ver o exemplo de desobediência deles e temer a Deus, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe também a ti, Deus pode não te poupar também. Considera, pois, a bondade, a severidade de Deus para com que os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. E Deus permaneça na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Então Deus vai enxertar Israel novamente. Então eu vou concluir aqui dizendo, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo para que não presumais, mas vós mesmo o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, a Bíblia fala que Israel teve o seu coração endurecido, em parte, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Até que o tempo dos gentios se acabe. Então, o coração duro deles é temporário. Mas a Bíblia diz, rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum. Deus já deu mostra suficiente diante dos nossos olhos que Deus vai restaurar Israel novamente. Leia lá Ezequiel 36, a partir do versículo 16. Lá a Bíblia fala da restauração nacional de Israel e fala da restauração espiritual de Israel. Israel já está restaurado nacionalmente, 14 de maio de 1948. Só falta Israel agora ser restaurado espiritualmente. Oremos por Israel. Israel está passando por um momento difícil. Meus irmãos, não é só o Hamas, não. E você, eu gostaria de deixar uma palavra para você. Eu gostaria de deixar uma palavra para você que defende a teologia da substituição. Você já leu o Estatuto do Hamas? O Estatuto do Hamas diz assim que eles querem exterminar Israel, tirar Israel do mapa. Mas o Hamas, no Estatuto do Hamas, não está dizendo que é só Israel, não. O Estatuto do Hamas está dizendo que eles também querem matar os cristãos, querem matar os negros e todos aqueles que têm uma orientação sexual diferente. Então, meus queridos irmãos, às vezes eu fico indignado, porque quando Jesus pregou exatamente para o seu povo, para o povo judeu, que Jerusalém seria invadido, que eles seriam dispersos, que eles seriam levados para todas as outras nações, até o dia que eles clamassem, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, eles foram levados. E Jesus pregou que Jerusalém seria invadido, que eles seriam mortos. E a palavra de Jesus entrou por
por um ouvido e saiu pelo outro. Eles não ouviram, porque eles estavam com o ouvido tampado. E foi Deus que fez isso. 70 anos depois, Jesus já tinha ascendido aos céus, já tinha voltado para a casa do Pai. Vem o general Tito com seu exército, invade Jerusalém, destrói o templo em Jerusalém, e os judeus são mortos, são dispersos, cumpre-se a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você também que defende a teologia da substituição, que enquanto nós também estamos brincando como igreja, o exército do anticristo está sendo preparado para matar os cristãos, para destruir os cristãos. O exército do anticristo, nesse exato momento, está sendo preparado, assim como o exército do general Tito, no ano 70, estava sendo preparado para destruir Jerusalém, paulatinamente, dia a dia. Os irmãos, não se enganem, não. O exército do anticristo está sendo preparado para perseguir os cristãos. A Bíblia diz que ele será esse espírito demoníaco, espírito de Lúcifer, que é o pano de fundo de tudo o que está acontecendo hoje com Israel. Ele será contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Meus queridos, quando Adão e Eva pecou, Deus chama Eva e Deus chama a serpente. E a serpente é exatamente Satanás. E Deus deu a sentença ali para a mulher e para a serpente. Deus promete um libertador. Deus promete um descendente para a mulher, e esse descendente da mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Mas Deus promete um descendente também para a serpente. E Deus colocou um ódio entre um e outro. E esse descendente da serpente, ele está para emergir nos nossos dias, que é o anticristo. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele saiu da presença de Deus naquele momento, tendo grande ira e sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe disso, que o tempo dele está findando. E é ele que está por trás de todo esse cenário contra Israel. É o ódio, eles são com grande ira. Então, ele está transportando essa ira que está no seu coração para esses grupos terroristas, Hamas, Jihad. Meus queridos irmãos, nós precisamos orar por Israel. Israel está cercado. Israel não tem saída. Israel não tem saída. Nós sabemos que Israel, até desde da sua fundação, é uma nação poderosa. Hoje eles dispõem de talvez da melhor tecnologia bélica do mundo. Israel tem uma inteligência que sobrepõe as outras nações, mas toda essa inteligência, toda a segurança de Israel não foi capaz de conter a invasão do Hamas no território de Israel. Então isso começa a mostrar a fragilidade de Israel, porque Israel também é frágil. Eles foram pegos num contrapé, eles foram pegos numa armadilha do Hamas. Assim como foi no passado,
Todas as guerras que Israel venceu, as últimas 6 guerras, foram pela intervenção direta de Deus. E hoje não será diferente, nós não sabemos que dimensão isso vai tomar. Nós não sabemos. Eu não quero ser leviano aqui e falar, não, já chegou a hora, né? É lógico que chegou a hora. É lógico que chegou a hora. Está sendo construído um cenário, meus queridos irmãos. Um cenário. O problema geopolítico do mundo hoje é complexo. É muito complexo. A guerra da Rússia com a Ucrânia, a disputa dos Estados Unidos com a China pela tecnologia de ponta. Então, há muitos interesses políticos. A ONU, que está reunida nesse momento, o Conselho de Segurança da ONU, não pode fazer nada, porque a ONU também ela é política. Ela não pode fazer nada por Israel. E, no fundo, a ONU é contra Israel. Essa é a grande realidade. A ONU é contra Israel. A Bíblia é muito clara que Jesus disse, olha, vocês serão odiados de todos os povos por causa do meu nome. Vocês vão ser odiados de todos os povos. Então, Israel, ele é odiado. Ele é odiado. Israel está cada vez mais se fragilizando. E a Bíblia fala que todas as nações, está lá no livro de Zacarias, Deus diz que ele vai levar todas as nações para uma prestação de conta a Israel. Todas as nações, inclusive o Brasil. E aí vai ter uma intervenção de Deus. Israel vai vencer todas as nações para que no milênio as nações saibam que Israel não venceu a guerra porque eles eram mais fortes do que ninguém, mas porque houve uma intervenção de Deus. E a Bíblia diz que Israel, para que as nações saibam que Israel nunca deixou de ser povo de Deus. Eles foram espalhados, houve a dispersão, foram humilhados, foram mortos, passaram por exílios, foram subjugados pelas outras nações, mas tudo isso aconteceu por causa da desobediência de Israel, por causa do coração duro de Israel. Eu disse aqui que Deus falou que Israel é de dura cerviz. E cerviz, meus irmãos, cerviz no ditado popular é carne de pescoço. Essa carne que nós temos aqui, que domina a nossa cabeça. Essa carne aqui de pescoço é a carne dura. Faz com que nós não abaixemos a nossa cabeça para ninguém. Só abaixamos a nossa cabeça quando nós queremos. Israel não fez isso aqui ainda. Israel ainda não abaixou a cabeça para Deus. Israel ainda não aceitou o Messias. Mas eles vão chegar à conclusão. Eles vão clamar. Agora, em apelo, eles vão clamar, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, Jesus virá em socorro do seu povo. Jesus virá para socorrer Israel. Oremos por Israel. Meus queridos irmãos, eu estou finalizando, eu tenho um canal no YouTube que se chama A Bíblia Fala. Pastor Jaime Moura, A Bíblia Fala. Querido, me ajuda, dê o seu like, eu estou precisando de 1000 inscritos para mim fazer essas inserções diretamente pelo YouTube. Dê o seu like, se inscreva no canal. Eu estou aqui na retaguarda orando por você. Você vai me abençoar, né? E eu vou te abençoar também através das minhas orações. Que Deus seja convosco, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.